Olá, chega ao fim o primeiro Festival de Teatro Online Feluma e para fechar com chave de ouro a gente recebe o espetáculo Órfãs de Dinheiro com a atriz Inês Peixoto do Grupo Galpão. E é com ela que a gente conversa agora, bate esse papo. Inês, um prazer tê-la aqui, conversar com você. E você trazendo pra gente esse espetáculo Órfãs de Dinheiro. Vamos começar então nossa entrevista falando um pouco sobre esse espetáculo, que é um espetáculo que a gente pode dizer que é só seu, né? Esse você pensou ele, figurino, a trilha do seu filho, né? A direção é do Eduardo, ou seja, é uma criação sua mesmo, né? Sim, oi Mayra, prazer estar conversando com você, muita felicidade para mim estar participando desse projeto, né, nesse presente que a cidade ganhou, que é o Teatro Feluma. Muito bonita essa iniciativa de trazer para a cena um projeto de monólogos, que é o que é possível agora, né? A gente visita o teatro, mesmo que seja assim, sem o público, mas é muito bom. E é sim, Órfãos de Dinheiro é um projeto, né, autoral mesmo. Ele é resultado de um desejo antigo de fazer um monólogo. Eu queria, né, criar um monólogo, né, ter esse prazer de criar um monólogo para mim, a experiência da escrita, pensar em, eu queria falar sobre a mulher e pensar personagens que pudessem passar pelo meu corpo, né, como o meu corpo é hoje, mulheres que eu poderia trazer para a cena que tivessem a minha idade, que fossem, né, compatíveis com esse meu corpo. E aí foi um projeto desenvolvido muito devagar. Eu fui recolhendo histórias de família, recolhendo matérias, artigos de jornal, estudos. Fui separando vários materiais que falavam da mulher num lugar que me interessasse, assim, até que eu descobri um gancho para criar o meu Órfãos de Dinheiro. É um projeto autoral, sim, é uma joinha que eu trago assim com muito carinho como resultado assim, né, de uma trajetória já grande no teatro, né? Pois é, é uma história, é um monólogo com três histórias, né? São três personagens femininas que vivem dificuldades, vulnerabilidade social, as três situações, né? E são situações bem diferentes, né? Que você procurou trazer para o teatro, mas que mexiam com você, né? Sim. Então vou falar um pouquinho assim como que surgiu, né, cada história dessa. Eu já estava separando temas, mas eu não conseguia unir na minha cabeça essa história, né? Eu tinha uma imagem que me perseguiu durante muito tempo, que era uma mulher dentro de uma canoa, que é o que acontece no espetáculo. Eu faço o espetáculo todo dentro de uma canoa. Então, um dia eu estava lendo um livro de literatura comparada do irmão do Eduardo, né, do Eduardo Moreira. Esse irmão dele se chama Paulo da Luz Moreira, e ele lançou um livro chamado Modernismo Localista das Américas. E em um dos capítulos do livro, chamado Órfãos de Dinheiro, ele faz essa nomeação no capítulo. Ele analisa três contos, um conto do Guimarães, um conto do William Faulkner e um conto do Juan Rulfo. Ele coloca três histórias com protagonistas femininas em cena, e nas três histórias elas estavam sofrendo assim uma violência, um abuso, uma vulnerabilidade social em decorrência dessa não emancipação financeira. E eu achei isso, assim, eu falei, nossa, a hora que eu li, eu falei, Paulo, eu posso usar esse título, né, desse capítulo do seu livro, porque eu não quero fazer essas três histórias, assim, porque são incríveis, mas não seriam essas histórias. Mas essa moldura me interessou muito.
Então, a partir do momento que eu achei esse título, né, que esse título fez sentido para mim, fez sentido com esse simbolismo de uma travessia que estava me perseguindo, com essa imagem da canoa, aí eu consegui escrever esses 3 relatos, né, que é um relato de uma mulher, ela consegue fugir de um lugar que ela estava, e ela vai relatando a vida dela, você entende que ela foi vendida quando criança, com 11 anos, para exploração sexual. O segundo relato é uma imigrante, uma refugiada, chegando numa fronteira com um bebê, né, depois de uma travessia, e a maneira com que as pessoas são recebidas, né, nas fronteiras, quando elas são indesejadas. E a terceira história é a história de uma empregada doméstica, sonhadora, né? Ela é um puro coração num parque esperando um namorado chegar. Então, eu escrevi essas 3 histórias, assim, realmente eu já fui escrevendo, pensando na embocadura dessas personagens, fazendo com que essas personagens passassem por mim, sabe? Escrevi para mim mesmo, de verdade, refletindo sobre assuntos, né, sobre temas que me incomodam muito, assim, que me trazem muita indignação e que estão acontecendo agora em vários lugares do mundo. Pois é, a gente percebe ao longo do festival que vários espetáculos aqui, de uma certa forma, mostraram a importância da mulher, do empoderamento, sabe, dela correr, dela ter direitos, né? E mais um espetáculo, a gente também percebe essa sua preocupação de, mais do que divertir o público, mas passar essa mensagem, né? Essa reflexão sobre a importância da educação, do dinheiro, né? Da mulher ter igualdade com os homens, né? Esse empoderamento mesmo, né, Inês? Eu acho que esse é um direito mesmo, né, de ter uma escolaridade, né, que não seja retirado da mulher, porque ainda é muito retirado da mulher, né, do brasileiro em geral, e a mulher sofre muito, porque ela pequena, ela já vai ser encaminhada para os serviços domésticos, né, ela sempre fica como um apoio, né, da casa, isso aquela escritora Silvia Federici, uma italiana, que fala muito sobre a mulher, né, como uma força que sustenta o capitalismo por ela estar em casa. Isso ela constrói essa narrativa muito bem. Então é isso, assim, o direito à escolaridade, que a mulher tenha o direito de conseguir vislumbrar uma profissão, né, para que ela não fique tão sujeita, tão vulnerável por ser incapaz de se autossustentar, né? Então, assim, ela é essa questão da autossustentabilidade, ela antecede é, é, né, qualquer questão de raça, de opção sexual, ou seja, assim, a mulher é, seja ela branca, negra, LGBT, indígena, seja ela de onde for, ela precisa conseguir, né, alcançar pelo menos um pouco de possibilidade de ter uma profissão. Se ela quiser dizer não, não quero ser, né, uma dona de casa, eu não quero limitar minha vida ao doméstico, ela tem a opção de ter uma profissão, de seguir a vida dela, sabe? Pode ter filhos e pode ter uma profissão, por que não, né? Mas que seja uma profissão remunerada, onde ela consiga, né? Agora, eu acho assim, é importante falar do espetáculo, que ele tem um pé no lúdico muito grande, sabe, assim, então, assim, são questões que estão aí no mundo, que nos trazem indignação, mas isso é tratado nesse espetáculo de uma maneira, de certa maneira, muito lúdica, de maneira que chega no coração. As 3 histórias, elas têm momentos risíveis, sabe? Não é um drama, é uma tragicomédia, onde a gente consegue extrair o humano das 3 situações, né? A gente coloca
Bom, as narrativas elas vão te embalando e vão chegando diretamente ao coração e tem uma moldura lúdica, bonita, assim. Eu adoro fazer o espetáculo. Pois é, agora falamos um pouco sobre essa novidade da live que com a pandemia vem surgindo. Você, com esse espetáculo, você já fez um pedaço dele em live, né, num outro projeto. E agora você vai fazer ele inteiro aqui no Teatro Feluma. Qual que é a expectativa aí de atuar para um teatro vazio? A gente tem perguntado isso sempre, porque para o ator o público é mais um membro do espetáculo, né? E sem ele fica um pouco complicado. Como é que vocês estão trabalhando isso? O teatro realmente ele acontece, né? O fenômeno teatral mesmo, eu acho que ele só acontece com a presença de uma pessoa na plateia, que seja, né? É o ator, o que ele tem a dizer, seja narrando, dançando, ou seja, o espectador, né? A gente realmente, assim, esse adentrar na live, né, num teatro vazio, a gente tem que encarar isso como uma experiência estética nova, né? A gente tentar entrar no teatro com o espetáculo, descobrir o que o diálogo com essas três câmeras, né? O que diálogo isso vai trazer para a gente ali no espetáculo. Ou seja, eu estou ansiosa pelo dia do ensaio, porque o espetáculo eu conheço bem, né? Eu vou estar aí com o diretor, né, que é o Eduardo. A gente vai descobrir possibilidades, né? O espetáculo ele acontece todo dentro da Canoa, mas eu acho que o grande desafio é eu encontrar a interlocução certa, né? Porque quem está fazendo teatro, ele faz para alguém, né? Eu sei que ali na plateia terão pessoas, né? Tem algumas pessoas ali que vão assistir, o Jair vai estar na plateia, eu vou ter muito prazer em fazer para o Jair, né? Que ele é o mentor desse projeto, eu não sei se você estará na plateia, né? Então, de certa maneira, a plateia não estará totalmente vazia, as câmeras estarão lá, isso já constitui um ato teatral para mim, sabe? Tem uma pessoa, já é. Agora, a gente tem que. A grande descoberta aí é como é que a gente consegue pegar essa emoção, esse interesse pela história e capturar quem está ali do outro lado da câmera, né? Num evento que ele não é só teatro, ele não é televisão, ele não é cinema, ele é um híbrido, né? Disso tudo, assim. Então, a gente tem que encarar esse encontro da live nesse festival como uma experiência que deixa a gente com aquele sangue quente que é o fazer ao vivo, né? De certa maneira, eu estarei fazendo ao vivo, eu vou estar dialogando ali, mesmo com a mediação da câmera, eu vou estar dialogando com muitas pessoas. E esse híbrido pode ser um caminho também sem volta, né? Essa live, acredito que talvez seja uma forma de levar o teatro para lugares que o ator às vezes não pode ir, não tem como ir, mas que as pessoas agora pelo celular podem assistir tudo, né? Então pode ser um formato novo realmente. Eu acho que sim, algum vestígio disso quando a gente conseguir voltar, né, às apresentações presenciais, assim, eu acredito sim que algum vestígio disso ainda fica, assim, porque é uma maneira também de promover acesso, né? Igual você está falando, assim, eu assim, tem pessoas que estão vendo espetáculos que, né, nesse tanto de essa disponibilização pelos grupos, né, muitos grupos de teatro disponibilizaram seus espetáculos, né, em plataformas, na internet. Então, muitos espetáculos que a gente tinha vontade de ver e que não tinha conseguido, de repente, isso é possível também. Não é a mesma coisa, né, o teatro filmado, mas eu acho que tem pessoas descobrindo também maneiras de criar nesse espaço, né? No meu caso, assim, o espetáculo ele já existe, né? Ele existe e
Então, assim, a minha descoberta vai ser muito essa interlocução com a câmera. Assim, o que eu vou fazer com esses três olhos que me abrem para outros espaços, né? Eu quero tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade de dialogar com essas direções, enfim. Estou super ansiosa para fazer o espetáculo todo, né, numa live. Agora vamos falar um pouquinho de pandemia. O que a Inês Peixoto tem feito durante a pandemia? São mais de 100 dias, muita gente dentro de casa, quem pôde ficar dentro de casa. E a Inês, o que a Inês anda arrumando? Eu tenho consciência que eu faço parte, né, desse grupo privilegiado, eu pude ficar, estou, né, dentro de casa. Eu saio só para ir ao supermercado, para revezar com as minhas irmãs, a minha mãe. A gente tem olhado a nossa mãe, que já é bem idosa, então a gente tem que revezar, né? Então, até por isso, assim, eu saio, e antes de eu ir para casa da minha mãe, eu sempre fico uns 3, 4 dias sem sair, para poder, né, manter essas regras, né, do distanciamento. É, e feito, eu tenho isso assim, eu tenho tocado muito instrumento. Eu comecei a estudar o flugelhorn, que é um instrumento de sopro, então eu tenho me dedicado ao flugel, eu tenho lido muito, tenho feito experimentações em vídeo, né, feito, eu estou fazendo uma direção de uma websérie para o Teatro em Movimento, que está me dando muito prazer, uma descoberta de direção remota, né, uma websérie vai se chamar Quarentemas. Eu tenho participado, evidentemente, de todos os projetos do Galpão, né? O Galpão lançou uma série de projetos também no virtual, a gente está tendo muito trabalho em gravar, além de disponibilizar os espetáculos, a gente tem feito muitas ações inéditas né, para a internet. Então, assim, lives, né, encontros, que isso é bonito também, assim, com grupos de cidades pelas quais a gente nunca passou. Eu tenho conversado com muitas pessoas né, que tem escola, em cidades que o Galpão não passou ainda. E então esse tempo também que a gente está sem o deslocamento, né? A gente está com uma produção muito aqui. Eu tenho aproveitado bem, assim, sabe? Eu acho que dentro do possível tem sido um período fértil, criativo, né? De pensar novas maneiras também. E, e muito, ao mesmo tempo, muito triste, assim, de ver esse desgoverno do nosso país, né? Como que a gente está com Manaus desgovernada, assim, numa situação sanitária muito grave, né? A gente com pessoas inadequadas, ocupando cargos assim fundamentais para que a gente conseguisse superar isso de uma maneira menos pior, né? Então, assim, a gente tem que, né, povoar a cabeça de criação, tentar, dentro da nossa área, ver o que a gente pode promover de conhecimento aqui no virtual. E eu tenho me cuidado também para não desistir, né? Porque está ficando difícil, né? Está durando muito, mas a gente está aí firme, forte e querendo criar, né? Querendo que passe e pensando possibilidades, né? Porque a arte é muito importante, né, Mário? A gente fica pensando assim, nossa, como essa pandemia, assim, para quem os momentos de alívio disso, né, desse drama que tem a linha de frente, os trabalhadores que estão na linha de frente disso tudo, em vários setores, né, mas como que para as pessoas que não estão e para eles que estão, a importância da arte para chegar em casa e dar uma aliviada, né, você dá
uma aliviada na realidade, né? Pois é, e é exatamente isso que você vai fazer no seu monólogo no dia 2 de setembro, né? Você vai dar esse refresco para o público que está em casa, e eu queria que você aproveitasse então esse espaço para convidar todos para assistir As Órfãs de Dinheiro. Quero muito, muito, eu tenho muito carinho por esse espetáculo, gostaria de convidar todos vocês para virem comigo nessa aventura de Órfãos de Dinheiro no dia 2, no Festival Feluma. Vai ser um encontro muito legal, são 3 histórias incríveis, onde eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão refletir, vão achar bonito, a luz é linda, a canoa é linda, as histórias são incríveis e eu faço o espetáculo com muito prazer, assim, são palavras que eu realmente gosto de dizer, situações que eu amo trazer à tona, dar voz a essas mulheres, né? A essas 3 mulheres que representam tantas outras por esse mundo. E eu quero muito contar com a presença de vocês do outro lado da câmera. Ok, então, Inês, muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu? E sucesso lá na sua live. Obrigada. Obrigada. Até lá, então. Órfãs de Dinheiro, dia 2 de setembro, às 8 da noite, no canal do Teatro Feluma no YouTube. Acesse youtube.com/Teatro Feluma, 8 da noite, dia 2 de setembro, e a gente se vê lá. Tchau!